Nossa história se passa no século XII, antes do nascimento de Cristo, quando tribos ferozes do norte se espalharam pelo Peloponeso em ondas. Eram tempos de grandes turbulências, quando antigos palácios da Grécia micênica caíram um após outro em cinzas, quando dinastias ancestrais pereceram sob os ataques de bárbaros selvagens que não conheciam nem escrita nem artes, nem aqueles costumes refinados que haviam sido criados durante séculos, nas cortes reais. Entre esses palácios se destacava Pilos, um poderoso centro na costa oeste do Peloponeso, governado por um rei sábio de uma família antiga. Aqui se erguia um palácio magnífico com incontáveis quartos, corredores e pátios, decorado com afrescos retratando as vidas de deuses e heróis. Aqui trabalhavam os melhores artesãos. Comerciantes de todo o Mediterrâneo negociavam suas mercadorias, e numa casa de tábuas especial eram guardados documentos de argila, prova da riqueza e poder do reino. Partindo para a escola do Palácio de Pilos para aprender como escriba, eu, Regeco, filho de um guerreiro simples de uma aldeia montanhosa, não tinha ideia do que era escrita ou por que era necessária. Tinha então 15 anos. Nascera com defeito na perna esquerda. Esse defeito me tornou inadequado para o serviço militar, mas abriu o caminho para um destino diferente. Lembrava claramente das palavras de despedida de meu pai, ditas no dia de minha partida. Estávamos parados na soleira de nossa casa modesta, construída de pedra e argila numa encosta de montanha. Olivais se estendiam por todos os lados, e o mar brilhava azul na distância. Meu pai, um homem robusto com barba grisalha e mãos marcadas por muitas batalhas, pôs a palma no meu ombro. Estude bem, Regeco, disse solenemente. Os deuses te amaldiçoaram com a coxeadura, e você não pode servi-los com uma espada como seu irmão mais velho, Alquimeon, nem pode segurar lança e escudo como eu. Mas ser senhor dos sinais não é menos lucrativo e honroso. A escrita é um grande poder. Um guerreiro pode derrotar um inimigo, mas um escriba pode preservar a memória de milhares de eventos para toda a eternidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ouvir mais histórias fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like, mas só se for realmente do seu interesse. Prepare-se para a história, e para quem estiver ouvindo antes de dormir, já desejo bons sonhos. Ela acariciou meu cabelo e sussurrou: volte para nós, filho, quando tiver aprendido. Estaremos esperando. Mas nunca voltei. Não porque não quisesse, simplesmente o destino decidiu outra coisa. A escola de escribas em Pilos impressionava por sua grandeza. Era um prédio separado no complexo do palácio, com grandes salas iluminadas onde sobre longas mesas de madeira havia cestas com argila, estiletes de junco para escrever e amostras de tábuas com vários textos. Aqui reinava o espírito especial, o espírito do conhecimento e mistério. O professor era um homem idoso chamado Nesiodoro, antigo escriba-chefe do palácio que, devido à idade, havia passado seus deveres para outro, mas continuava ensinando os jovens. Tinha dedos finos e longos manchados com argila, e olhos penetrantes que pareciam ver através da alma de cada estudante. Usava uma túnica longa de tecido fino e sempre falava devagar, considerando cada palavra. A escrita, nos explicava, não é simplesmente desenhar sinais na argila. É uma forma de tornar o pensamento imortal. Quando uma pessoa pronuncia palavras, elas desaparecem no ar. Mas quando essas palavras são escritas, elas podem viver mais tempo que quem as escreveu. No primeiro dia de aprendizagem, éramos 7 iniciantes. Além de mim, aqui estudavam filhos de comerciantes ricos, um filho de sacerdote e até mesmo um garoto da família real, um parente distante do próprio governante de Pilos. No início me olharam com desdém, filho de um guerreiro simples entre filhos da nobreza. Mas logo se tornou claro que eu tinha um talento especial para a escrita. Enquanto outros lutavam tentando desenhar corretamente os sinais complexos da escrita linear B, eu os memorizava facilmente e podia reproduzi-los na primeira tentativa. Meus dedos pareciam saber por si mesmos como segurar o junco, como pressionar na argila, para que o sinal saísse claro e bonito. Você tem mão de escriba, me disse Nesiodoro um dia, examinando meu trabalho. Este é um dom raro. Cuide dele. 3 anos de aprendizagem voaram rapidamente. Dominei a arte da leitura e escrita, aprendi a manter controle de mercadorias, registrar ordens e compilar listas de inventário. Mas o que mais me fascinava eram as histórias sobre terras distantes, que às vezes chegavam até nós, através de comerciantes e marinheiros. Quando meus estudos terminaram, eu, como melhor aluno, fui designado como escriba para a principal casa de tábuas no palácio. Isso foi tanto uma honra quanto uma maldição, como logo entendi. A Casa das Tábuas em Pilos era o coração de todo o sistema administrativo do reino. Era um prédio longo e retangular com paredes grossas, onde milhares de documentos de argila eram mantidos em ordem perfeita. Cada tábua tinha seu lugar, cada registro seu propósito. Tudo era registrado aqui, desde o número de ovelhas nos rebanhos reais até a distribuição de lotes de terra, desde listas de guerreiros até inventários de objetos sagrados nos templos.
Meu local de trabalho ficava numa das maiores salas, onde sempre reinava o frescor mesmo nos dias mais quentes. O cheiro de argila crua se tornou familiar para mim. Eu passava aqui desde cedo pela manhã até tarde da noite, e às vezes a noite toda. Eu amasso argila nas palmas das mãos para que não tenha tempo de endurecer. Moldo tábuas. Registro nelas tudo que vem das pessoas que trabalham os campos reais, dos pastores que tosquiam ovelhas nos pastos montanhosos, dos marinheiros que trazem mercadorias de além-mar. Depois seco cuidadosamente as tábuas. As coloco em cestas trançadas e as cubro firmemente com pano de linho para que nenhum estranho possa abri-las sem permissão. Esse trabalho era importante, mas monótono. Dia após dia, eu registrava números. Quantas medidas de cevada foram colhidas de tal campo? Quantas ânforas de azeite de oliva vieram de tal produtor? Quantos objetos de bronze foram enviados para tal cidade? Minhas mãos se moviam automaticamente, enquanto meus pensamentos frequentemente vagavam longe desses cálculos secos. Mas do meu trabalho não obtenho nem benefício nem respeito especial. Ao contrário, minha posição se parece com a de um escravo qualificado. Temendo que eu possa contar a alguém os segredos da economia real, ou revelar o verdadeiro estado dos assuntos no reino, não me permitem deixar meu local de trabalho nem de dia nem de noite. Durmo aqui mesmo numa cama na esquina do quarto, como comida simples trazida pelos servos. Além disso, também tenho um supervisor. Chama-se Tímaco, um homem baixo e robusto de uns 40 anos, com rosto largo e olhos pequenos e astutos. Ele não entende nada de escrita, não sabe nem ler nem escrever, mas me vigia atentamente o tempo todo. Tem um propósito: garantir que eu não faça nada impróprio e não registre o que não deveria registrar. Tímaco tinha uma história terrível. Ele costumava supervisionar duelos, prisioneiros de guerra usados para o trabalho mais pesado. Essas pessoas infelizes, transformadas em escravos, cavavam canais, construíam fortificações, faziam trabalhos para os quais cidadãos livres não eram enviados. A cicatriz na bochecha direita de Tímaco é de um golpe de picareta dado por um dos duelos durante uma revolta. A revolta foi brutalmente esmagada, todos os participantes executados, e Tímaco ficou vivo e até foi promovido por sua lealdade. Duelos não são pessoas. Às vezes me dizia, esfregando sua cicatriz. São animais de duas pernas que devem ser mantidos sob controle rígido. Caso contrário, eles vão rasgar sua garganta. Quando Tímaco, depois de beber de sua ânfora de vinho, o que fazia regularmente, especialmente após o almoço, começava a cochilar, eu tinha a chance de trocar algumas palavras com marinheiros que traziam marfim, escravos de pele escura e outras mercadorias de além-mar ao palácio. Desses andarilhos do mar eu aprendia sobre o mundo real, o mundo vasto e surpreendente que se estendia além de Pilos. Deles eu ouvia sobre o oceano de Poseidon, onde vivem criaturas maravilhosas, sobre tempestades que quebram mastros poderosos como cana, sobre ilhas verdes no oceano turbulento, onde crescem frutas desconhecidas e brotam fontes doces. Eu me fascinava especialmente pelas histórias sobre semideuses e semipássaros, sereias que atraem marinheiros com seu canto sobrenatural. Quem as escuta esquece tudo no mundo. Me contava um marinheiro velho com rosto curtido como couro. Ele se senta na praia e escuta até morrer de fome. Mas seu canto é tão lindo que a morte parece doce. Ou histórias sobre as Ilhas dos Bem-Aventurados. Terras misteriosas longe no oceano, onde vivem heróis e justos após a morte. Lá é sempre primavera. Lá não conhecem doença nem velhice. Lá flui ambrosia em vez de água, e as árvores dão maçãs douradas. É possível chegar lá vivo? Eu perguntava. Dizem que é possível, respondia o marinheiro. Mas para isso você precisa ter um coração puro e uma alma corajosa. E você precisa conhecer o caminho certo. Um dia, não tendo trabalho urgente, decidi registrar o que havia ouvido dos marinheiros na argila. Esta foi uma ideia inesperada mesmo para mim. Em vez de listas secas de inventário, criar algo vivo, algo que contasse sobre a beleza e maravilha do mundo. No lado esquerdo da tábua, desenhei um navio de bordas íngremes com uma vela enfunada, e em sua proa, uma pessoa que levantou as mãos para o céu em êxtase. Talvez fosse um marinheiro que viu pela primeira vez as Ilhas dos Bem-Aventurados, ou talvez alguém que ouviu o canto das sereias. Sob o navio desenhei várias linhas onduladas representando ondas do mar, e escrevi 2 sinais em nossa escrita. Potomar. O desenho saiu vivo e dinâmico. O navio parecia realmente navegar sobre as ondas, e o vento parecia encher sua vela. Senti uma satisfação desconhecida. A alegria de um criador que havia feito algo lindo com suas próprias mãos. Mas minha emoção não durou muito. Tímaco, que havia estado cochilando na mesa, de repente acordou e viu o que eu estava fazendo. Seus olhos avermelhados pelo vinho se incendiaram de raiva. Imediatamente saltou e arrancou a tábua das minhas mãos. Que eu não veja isso de novo, tolo! Gritou, esmagando minha obra em suas palmas largas. A argila se esfarelou e caiu no chão em pequenos pedaços. O propósito da escrita é calcular as riquezas reais,
não registrar conversa de marinheiros. Eu queria objetar, explicar que as histórias dos marinheiros eram interessantes para todas as pessoas. Que escritas na argila permaneceriam para sempre para as gerações futuras. Delas as pessoas aprenderiam sobre o mundo vasto e ainda pouco conhecido, sobre sua beleza e maravilha. Não apenas sobre tesouros que pertencem a uma pessoa, o rei. Eu queria dizer que registros sobre números de ovelhas e medidas de cevada eram temporários, desapareceriam junto com aqueles que os possuíam. Mas histórias sobre grandes jornadas, sobre coragem de marinheiros, sobre maravilhas de países distantes, essas eram eternas, pertenciam a toda a humanidade. Mas olhando o rosto de Tímaco, sua testa baixa e enrugada, seus olhos injetados de sangue, a cicatriz brilhando à luz das tochas, decidi não discutir. Ele tinha poder sobre mim, e conflito com ele poderia terminar muito mal para mim. Me perdoe, Tímaco, murmurei baixando a cabeça. Isso não acontecerá novamente. Ele resmungou e ameaçou por muito tempo enquanto eu silenciosamente limpava os pedaços de argila espalhados, pensando em quão difícil é a vida para quem quer criar beleza num mundo onde apenas benefício prático é valorizado. Fui chamado Senhor dos Sinais apenas uma vez. Isso aconteceu alguns dias depois daquele incidente desagradável com a tábua. Esperando um momento quando Tímaco não estava no depósito, ele havia ido reportar ao escriba-chefe sobre o progresso do trabalho. Um jovem de uns 18 anos se precipitou até mim com olhos ardentes, parecendo um louco. Este era o filho de um dos artesãos do palácio, um garoto que eu havia visto várias vezes nos pátios do palácio. Chamava-se Phaedrus. Era esbelto e bonito, com cabelo preto espesso e grandes olhos escuros. Agora esses olhos queimavam com algum fogo sobrenatural. Escute, sussurrou, olhando para todos os lados e tremendo de excitação. Me apaixonei por uma garota, mas ela nem me nota. Enfeitice-a para mim. Não pouparei ouro. Como isso pode ser feito? O interrompi com surpresa, largando meu junco. Preciso te ensinar? Exclamou o jovem impacientemente. Você é Senhor dos Sinais. Escrita é magia. Imortalize o nome de Poliena numa tábua e me dê. Quando eu colocar a tábua contra a casa dela, ela certamente me amará. E, não cruelmente, mas com pena desse garoto ingênuo. Você está muito enganado, Phaedrus, expliquei pacientemente. Sei como escrever a palavra mel, mas isso me faz saborear doçura na minha boca. Não há nada mais simples que riscar 100 ovelhas na argila. Mas concorde, é melhor ter uma ovelha viva no curral que 100 escritas na argila. Mostrei-lhe várias tábuas do depósito. Olhe, aqui está registrado que temos 1000 ânforas de vinho. Mas se quero beber, preciso ir ao porão e pegar uma ânfora real com vinho real. Ânforas escritas não matarão minha sede. Phaedrus me olhou com decepção. Você deve saber, continuei. Preferiria navegar o mar num navio real a ficar aqui sem ver nada do mundo no depósito real. Aqui, olhe. Peguei uma tábua fresca e rapidamente desenhei nela a imagem de um navio e os sinais para navio e mar. O que mudou na minha vida com isso? Similarmente, nada mudará quando eu escrever o nome da sua Poliena. A escrita pode preservar memória, pode transmitir informação, mas não pode mudar a realidade. Se quer conquistar o coração de uma garota, faça isso com canções, presentes e boas ações, não feitiços. Phaedrus ficou um pouco mais, claramente sem saber o que dizer. Então correu embora, aparentemente sem entender nada. A juventude é frequentemente cega à sabedoria. Mas esse incidente me fez pensar. As pessoas realmente consideravam escribas magos, mestres de poderes misteriosos. Para a maioria da população, a habilidade de transformar pensamentos em sinais parecia milagrosa. Talvez essa fosse tanto a força da escrita quanto o seu perigo. Mestre de verdadeira magia significa poder sobre almas das pessoas, e poder sempre desperta tanto respeito quanto ódio. Naquela tarde, quando a cidade se preparava para o festival de Poseidon, sentei no meu depósito, me preparando para registrar novas mercadorias do mercado matinal. Na mesa diante de mim estavam tábuas ainda úmidas com registros de ontem. O cheiro de argila úmida me lembrou de minha casa da infância. No inverno, quando chovia, o teto de nossa casa modesta gotejava, e o Megaron cheirava igual a agora, terra fresca e úmida. Esse cheiro sempre trazia nostalgia pela infância, por tempos quando era livre e podia correr por trilhas montanhosas, apesar da minha coxeadura. Seria bom voltar para casa, ver meus queridos pais, contar-lhes tudo o que havia visto e aprendido nesses anos. E depois de me despedir apropriadamente deles, partir em busca das Ilhas dos Bem-Aventurados, ver com meus próprios olhos todas as maravilhas que os marinheiros contam. Imaginei subindo num navio com bordas altas e velas brancas, navegando pelo mar azul infinito, apreciando a brincadeira dos golfinhos e o brilho dos peixes voadores.
Veria ilhas cobertas com flores desconhecidas, provaria frutas mais doces que mel, beberia água de fontes que concedem imortalidade. Talvez encontrasse lá outros buscadores de verdade e beleza, poetas, sábios, andarilhos do espírito. Sentaríamos sob árvores com folhas douradas e contaríamos uns aos outros sobre países maravilhosos feitos de heróis, mistérios de deuses, e eu ensinaria a eles a arte da escrita, enquanto eles me ensinariam canções e sabedoria. Já havia me transportado mentalmente para as Ilhas dos Bem-Aventurados quando de repente as portas se abriram e Tímaco apareceu na soleira. Normalmente a esta hora ele já deveria estar profundamente dormindo após outro encontro com sua ânfora. Mas hoje algo estava errado. Estava pálido como linho, e gotas de suor cobriam sua testa baixa. Suas mãos tremiam, e ele continuava olhando ao redor como esperando que alguém o perseguisse. "O que aconteceu, Tímaco?" exclamei, me levantando. "Por que você parece tão terrível? Se eu pudesse salvar minha cabeça!" exclamou, agarrando o coração. "Você irritou o senhor de Pilos?" "Adivinhei." "Do que está falando, tolo?" gritou. Dórios se aproximaram das muralhas da cidade. Gente do norte com peles de urso e lobo marcha com eles. Eu havia ouvido sobre uma pequena tribo chamada Dórios. Comerciantes que comercializavam com eles os chamavam de selvagens e zombavam de seus costumes. Diziam que os Dórios não conheciam escrita, viviam em cabanas simples, usavam roupas grossas de peles de animais. Mas também os temiam. Eram famosos como guerreiros cruéis e incansáveis. Mas como nossos guerreiros valentes deixaram os Dórios chegarem às nossas muralhas? Me perguntei. O exército real está espalhado por todo o país, explicou Tímaco limpando o suor da testa. Algumas unidades lutam contra tebanos no leste, outras guardam rotas comerciais no norte. Apenas a guarda do palácio e a milícia da cidade ficaram aqui. Os bárbaros conquistaram toda a terra. Pilos cairá a qualquer momento. Você e eu nos tornaremos Dúeros. A palavra Dúero me encheu de horror. Havia escrito essa palavra na argila inúmeras vezes junto com números indicando a contagem desses prisioneiros infelizes. Havia calculado quantas medidas de aveia iam para alimentar Dúeros, quantos trabalhavam na construção de estradas, quantos morreram de exaustão e doença. E havia visto Dueros com meus próprios olhos. Pessoas emagrecidas com correntes nos braços e pernas, frequentemente com marcas de chicote nas costas. Havia ouvido histórias terríveis de marinheiros sobre como Dueros eram acorrentados aos remos em galeras, e quando morriam de surras e trabalho pesado, simplesmente os jogavam ao mar como comida para peixes. Pessoas comuns após a morte deixam túmulos, monumentos, lembranças de entes queridos. Mas Dueros não deixam nada exceto registros secos na argila, feitos por escribas como eu. O que devemos fazer, Tímaco? Gritei em desespero. Ainda pergunta? Fugir, imediatamente. Cada minuto é precioso. Mas você mesmo disse que Pilos está cercado por Dórios. Como sairemos da cidade? Tímaco se aproximou e disse em voz baixa. Uma passagem subterrânea leva do palácio além das muralhas. Supervisionei os Dueros que a cavaram há 5 anos. Vê essa cicatriz? Tocou a marca na bochecha com o dedo. Isto é da picareta de um Duero que bati. Ele queria escapar por essa passagem, mas o peguei. Depois todos os Dueros que sabiam sobre a existência da passagem foram executados por ordens do rei, enquanto eu fui poupado depois de jurar silêncio. Mas quem precisa desse segredo agora? O governante e sua família já deixaram a fortaleza. Só você e eu ficamos aqui. Ele se aproximou de mim. Seguiremos a família real. Você me ajudará a carregar minhas coisas. Você não tem nada seu, não é? Tímaco estava certo. Realmente não tinha nada meu. Os sinais que me ensinaram a escrever não tinham peso, como eu havia pensado antes. E além disso, pertenciam ao senhor de Pilos. Ele havia pagado por minha educação, me alimentado esses anos. Até mesmo a túnica nos meus ombros também pertencia a ele, como todas as minhas posses. Claro, Tímaco, te ajudo. Respondi imediatamente. Em poucos minutos estávamos caminhando na escuridão da passagem subterrânea, constantemente esbarrando nas paredes. A cesta de Tímaco era tão pesada, como se estivesse cheia de telhas de argila cozida. Mas de alguma forma estava certo de que não eram telhas, mas prata ou ouro. Recebíamos regularmente lingotes preciosos de artesãos, joalheiros, ferreiros, cunhadores de moedas. E quando registrava sua quantidade na argila, outros escribas sempre eram chamados para verificar a precisão da contagem. Esses tesouros eram considerados especialmente valiosos. Claro, esse ouro e prata pertenciam ao governante, mas enquanto salvava sua vida, não os levou consigo, e Tímaco se aproveitou disso. Provavelmente durante seus anos como supervisor, havia aprendido onde os tesouros mais valiosos eram guardados, e conseguiu pegar alguns antes de começar sua fuga. Muito tempo passou. Me parecia que havíamos estado caminhando por horas, até que uma mancha brilhante do tamanho de uma tábua de argila apareceu na distância. Avançamos. E a mancha se aproximou, cresceu, e logo se tornou tão grande quanto uma ânfora.
E então, afastando galhos verdes, saímos. A luz solar brilhante me cegou. Por um tempo não pude ver nada. Apenas manchas vermelhas e amarelas nadaram diante dos meus olhos. Mas olhando ao redor e limpando os olhos, vi uma coluna gigante de chamas e fumaça. Pilos estava queimando. Minha cidade, onde havia passado os melhores anos da minha vida. O palácio magnífico queimava com todos os seus tesouros e beleza. Oficinas artesanais, onde mestres milagrosos criavam, queimavam. Casas de cidadãos ricos, templos de deuses, depósitos de mercadorias queimavam. Meu depósito também queimava, e a casa das tábuas com todos os seus registros inestimáveis. Milhares de documentos de argila que preservavam a memória de séculos passados viravam pó. O trabalho de gerações de escribas perecia nas chamas. Mas junto com o palácio, minhas correntes também queimavam. De agora em diante era livre, e podia decidir meu próprio destino. Esse pensamento de repente me iluminou como um raio. Tirei a cesta do meu ombro e a coloquei no chão. Para onde vamos, Tímaco? Perguntei. Para as montanhas, respondeu, apontando para picos distantes. Os dórios não nos encontrarão lá. Será difícil no início, mas depois encontraremos uma vila onde podemos nos estabelecer. Com meus tesouros, podemos comprar uma casa, terra, começar uma vida nova. Olhei para ele, para seus olhos gananciosos, para as mãos que agarravam firmemente as alças da cesta com ouro roubado, e de repente percebi que não queria tal vida. Vá sozinho, Tímaco, disse firmemente. Não tenho nada para fazer nas montanhas. O que está dizendo? Exclamou. Você está louco? Para onde vai? O que vai fazer? Vou para o mar e encontrarei marinheiros, respondi, sentindo meu coração se encher de determinação desconhecida. Eles me levarão para as ilhas dos bem-aventurados. Sem esperar resposta, virei para a direita para onde o mar brilhava e cintilava sob os raios do sol. Estava tão perto que podia distinguir as cristas brancas das ondas e silhuetas de navios perto da praia. Tímaco poderia ter me alcançado facilmente. Era mais forte e rápido, apesar da minha coxeadura. Mas tinha medo de deixar seus tesouros sem vigilância. A ganância se mostrou mais forte que a necessidade de companhia. Não havia caminhado nem 20 passos quando ouvi um grito desesperado. Não me deixe sozinho, Regeco. Salvei sua vida. Sem mim você estaria morto. Caminhei sem olhar para trás. Não porque fosse ingrato. Realmente estava grato a Tímaco pelo resgate. Mas não confiava nele como pessoa. Quem pega o que não é seu não pode ser um verdadeiro amigo. Além disso, certamente se livraria de mim quando eu me tornasse desnecessário para ele. Exatamente como foi feito com os dueros, que conheciam o segredo da passagem subterrânea. Também quero ir para o mar, Regeco, gritou Tímaco. Me leve com você. Vou dividir meus tesouros. Mas não parei. Marinheiros haviam me contado que nas Ilhas dos Bem-Aventurados vivem pessoas desinteressadas que não conhecem nem ganância, nem inveja. Para que precisariam de Tímaco com seus lingotes de ouro e prata? Que fique neste mundo de ganância e lucro, enquanto tenta encontrar outro mundo. Lá, em ilhas distantes, ensinaria aos habitantes a arte da escrita, se ainda não a conhecessem. E juntos registraríamos na argila não listas de mercadorias e cálculos de lucros, mas contos antigos e canções nascidas da beleza do mundo e sabedoria dos séculos, não as paixões baixas dos mortais. Criaríamos um verdadeiro tesouro do espírito humano. Um arquivo onde seriam preservados os pensamentos mais belos, os sentimentos mais nobres, as aspirações mais altas, e gerações futuras poderiam ler esses registros e se tornarem melhores, mais sábias, mais nobres. Regeco! Gritou Tímaco freneticamente em algum lugar atrás. Volte! Você ganha metade! Até mais! Acelerei meus passos. Agora Tímaco já não poderia me alcançar. A distância entre nós aumentava a cada minuto. À frente, na curva da estrada, esperava o mar. Mar infinito e misterioso que leva às ilhas dos bem-aventurados. À frente esperava nova vida, livre de correntes e limitações. À frente esperava um sonho, que finalmente poderia se tornar realidade. Caminhei para a frente sem olhar para trás. E no meu coração cantava uma canção de esperança. Porque um verdadeiro senhor dos sinais não é quem conta tesouros alheios, mas quem cria beleza e a passa para as pessoas. E me parecia que os deuses estavam me enviando essa chance de começar tudo de novo. De me tornar o que sempre havia sonhado ser. O mar se aproximava. E com ele, se aproximava meu destino. Quando cheguei à praia, o sol já se inclinava para o poente, pintando o céu em tons vermelhos e dourados. Ondas lambiam suavemente a praia arenosa, e gaivotas circulavam sobre a água, emitindo seus gritos ásperos. Junto à água, havia vários barcos de pesca, e perto se encontrava um pequeno navio mercante com bordas altas. Marinheiros estavam descarregando carga, se preparando para o descanso noturno. Me aproximei do mais velho deles, um homem barbudo com uma capa ampla que obviamente era o capitão. "Para onde navegam, honrado senhor?" perguntei.
Para o leste, para Creta e de lá para o Egito, respondeu-me avaliando com o olhar. E quem é você, jovem? O que o traz ao mar em tempos tão problemáticos? Sou escriba de Pilos. A cidade foi tomada pelos dórios, e procuro um navio que me leve para longe daqui. Um escriba, disse o capitão com surpresa. Essa é uma profissão rara. Pode manter controle de mercadorias? Posso. E conheço várias línguas. Então está acordado. Preciso justamente de um assistente para manter registros comerciais. Você ganha comida e um lugar no navio de graça. Negócio feito. Negócio feito, respondi. Mas com uma condição. Algum dia você me ajudará a chegar às Ilhas dos Bem-Aventurados. O capitão riu. Ilhas dos Bem-Aventurados? Rapaz, isso é só uma lenda. Talvez. Mas quero descobrir por mim mesmo. Bom, acenou. Se tais ilhas existem, te ajudarei a encontrá-las. Mas primeiro trabalhe comigo alguns anos, ganhe experiência. Assim começou minha nova vida. A vida de um homem livre que escolhe seu próprio caminho. Talvez nunca encontre as Ilhas dos Bem-Aventurados. Talvez elas realmente existam apenas em lendas. Mas isso não é o que importa. O que importa é que finalmente me tornei um verdadeiro senhor dos sinais. Não um escravo contando tesouros alheios, mas uma pessoa livre, que pode registrar o que considera importante. E as coisas mais importantes na vida são sonhos e esperança, amor e beleza, coragem e nobreza. Isto é exatamente o que registrarei nas minhas tábuas, onde quer que o destino me leve.